E agora a gente fala de alterações na Lei de Gestão de Florestas Públicas. O Senado Federal aprovou a medida provisória 1151 de 2022 para que a comercialização dos créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas naturais seja parte integrante da concessão, tornando-a muito mais atrativa. Quem vai explicar melhor esse assunto para a gente agora é a Jaqueline Ferreira, do Instituto Escolhas e membro da Força Tarefa de Concessões Florestais da Coalizão Brasil. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito e por estar participando aqui com a gente. Para a gente começar, eu queria que você explicasse, para a gente contextualizasse um pouquinho essa questão da concessão, né? Por que isso é importante para a preservação ambiental e por que hoje acessar essa concessão não seja tão atrativo para as empresas? Tá certo. As concessões florestais, elas são um instrumento, né, criado pelo governo federal, mas que também permite as concessões, os estados também concederem suas florestas para as iniciativas privadas, para o setor privado, para estimular o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis que gerem renda com a manutenção da floresta em pé. Esse foi um instrumento criado lá atrás, em 2006, pela então gestão da ministra Marina Silva, e a ideia era fazer uma parceria com o setor privado também para a conservação florestal e para estimular essa economia da floresta, né? Então, é um instrumento muito potente, só que ele encontra problemas de implementação, né? Hoje, 17 anos depois da criação da Lei de Gestão de Florestas Públicas, que regula as concessões florestais, apenas 1,3 milhão de hectares de florestas públicas foram concedidas e essas florestas só realizam o manejo sustentável da madeira, quando poderiam realizar outras atividades, né? Como, por exemplo, explorar de forma sustentável os produtos florestais não madeireiros. Lá em 2006, quando a lei foi criada, ela indicava ali no planejamento 44 milhões de hectares de florestas passíveis de concessão. E esses entraves, né, você vê que o potencial é grande, mas a implementação é pequena, esses entraves têm a ver com falta de atratividade econômica, falta de flexibilidade de contratos e também alguns entraves de implementação. Entendi. E é engraçado, né? Porque assim, quando a gente fala em falta de atratividade econômica, esses produtos todos, eles são tão valorizados, né? Por que eles não são atrativos, então, economicamente? Como se explica isso, Jaqueline? Primeiro, todos os editais, né, de licitação que estão abertos pelos órgãos públicos, o Serviço Florestal Brasileiro, no caso das florestas públicas estaduais, focam só na madeira, né? Ou seja, não estimula a iniciativa privada a explorar outros serviços florestais não madeireiros, né? Então, a madeira, hoje, ela tem uma grande concorrência, né, com a madeira ilegal, né, que é explorada na região amazônica. Então, de forma ilegal. Então, o preço da madeira, ele sofre muito com o mercado ilegal de madeira. Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto é que essas concessões elas poderiam ser feitas com outros produtos também, né? Não só a madeira, e também o crédito de carbono, que agora a legislação, na forma como ela vai, se ela for sancionada, vai permitir. Legal, era justamente isso que eu ia te perguntar agora para você entrar em mais detalhes, né, sobre os pontos positivos, o que essa legislação melhora, né, o que ela vai trazer de bom aí para quem hoje faz parte dessas concessões de florestas públicas. Perfeito. Então, as alterações, elas trazem medidas que garantem mais agilidade no processo licitatório, por exemplo. Por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro, ele tem que elaborar todo ano um plano de outorga florestal. Isso exige muito tempo das equipes do Serviço Florestal Brasileiro. Então, a gente já pediu ali na lei, né, tem uma proposta de trocar para ser um plano plurianual. Então, traz propostas de flexibilidade nos contratos e, principalmente, ampliação do objeto das concessões, que passam agora, né, com essa proposição, a poder comercializar créditos de carbono de conservação, não só de reflorestamento, e também outros serviços ambientais, como a restauração florestal, né, que é muito importante. Então, todas essas medidas elas visam trazer maior atratividade econômica para as concessões florestais e impulsionar a implementação dessa política, gerando renda não só para os concessionários, mas também para o Estado e também emprego local. Que bacana, Jaqueline. E outra uma coisa também que eu vi ali no artigo de vocês é com relação ao veto, né, ao artigo 4 dessa medida provisória. O que esse artigo diz e por que vocês acham que ele devia ser vetado?
Nós na coalizão entendemos que esse artigo ele traz alterações ali fora da Lei de Gestão de Florestas Públicas, né? Toda a discussão que a gente vem fazendo no Congresso é sobre a Lei de Gestão de Florestas Públicas. E esse artigo ele conversa com outra lei, que é a do Código Florestal, para alterar a definição de áreas em propriedades privadas que podem receber pagamentos ou incentivos por serviços ambientais. Então, é uma matéria estranha ao tema das concessões florestais, cujas propostas ali já vêm sendo debatidas há muito tempo, há 3 anos no Congresso Nacional, desde a apresentação do projeto de lei com essas propostas pelo ex-deputado e hoje presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho. Então, é uma matéria estranha, por isso a gente acha que deve ser vetada. Bacana, bacana, Jaqueline. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Obrigada a vocês. Obrigada. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.